Olá, meus queridos. Meu nome é Cristiane Dupré. É um prazer estar aqui para te passar algumas dicas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para o nosso concurso de investigador da Polícia Civil de São Paulo. Bem, e nós começamos pela distinção entre criança e adolescente, que nos é trazida pelo artigo 2º do ECA, que consta do nosso conteúdo programático. Criança é a pessoa de até 12 anos incompletos. O que significa isso? Que, na verdade, é considerada criança aquela pessoa que ainda não fez o aniversário de 12 anos. A partir do momento que ela faz o seu aniversário de 12 anos, ela passa a ser considerada adolescente. Sendo assim considerada, até o momento imediatamente anterior ao de completar 18 anos. É por isso que o artigo 2º do ECA nos diz que adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. E, logicamente, isso vai trazer uma série de consequências. E isso puxa, inclusive, a nossa segunda dica, que é sobre o procedimento para apuração de ato infracional. Veja que o nosso conteúdo programático abrange a partir do artigo 171 do ECA, que vai nos trazer justamente esse procedimento. E uma das diferenças entre criança e adolescente é que somente para o adolescente é que nós teremos o procedimento para se apurar o ato infracional praticado. Isso porque a criança que pratica um ato infracional, ela é encaminhada ao Conselho Tutelar para aplicação de uma medida de proteção. Já o adolescente, ele pode, inclusive, ser apreendido em duas hipóteses distintas. Ele pode ser apreendido em flagrante de ato infracional, caso em que ele será encaminhado para a delegacia especializada, encaminhado para a autoridade policial, ou ele pode ser apreendido por ordem judicial. E sendo ele apreendido por ordem do juiz, ele será encaminhado, então, à autoridade policial. Ainda, no que tange ao procedimento para apuração de atos infracionais, o ECA vai trazer para a gente uma limitação sobre a condução, sobre o transporte do adolescente que pratica o ato infracional. O artigo 178 do Estatuto vai nos dizer que o adolescente ele não pode ser conduzido, ele não pode ser transportado em compartimento fechado de viatura policial. Portanto, o adolescente ele não pode, por exemplo, tendo praticado um ato infracional em flagrante, ser apreendido em flagrante e conduzido em um camburão, por exemplo. Ele pode sim ser apreendido em flagrante, porém será conduzido com algumas limitações. O adolescente apreendido em flagrante será levado para a delegacia especializada. O nosso conteúdo programático, ele abrange também os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo menção dos artigos 225 até o artigo 244b do ECA. E eu trago, então, para você as nossas duas últimas dicas sobre os crimes previstos no Estatuto. Uma delas, para o artigo 244b. Esse artigo, ele foi incluído no Estatuto em 2009. Antes, a corrupção de menores para fins infracionais, ou seja, a conduta daquele que pratica um crime junto com uma criança ou um adolescente, ou ainda daquele que induz ou instiga a prática do ato infracional pelo menor de 18 anos, era um crime previsto na Lei de Corrupção de Menores. Era a Lei 2252. Essa lei ela foi revogada e a conduta passou a ser tipificada dentro do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E um ponto importante é a natureza desse crime, porque nós temos um enunciado simulado sobre isso. Trata-se do enunciado 500 do STJ, que vai nos estabelecer que esse crime tem natureza formal. O que significa isso? Que ele independe de prova de efetiva corrupção. Não importa se eu ter praticado o crime com menor de 18 anos, efetivamente corrompeu ele ou não. Pela mera conduta de praticar o crime junto com ele, eu já pratico também o artigo 244b. E a nossa última dica é sobre a natureza da ação penal dos crimes previstos no ECA. Todos os crimes previstos a partir do artigo 228 do nosso Estatuto são de ação penal pública incondicionada. O ECA não prevê crime de ação penal privada e nem de ação penal pública condicionada à representação. Foi um prazer estar aqui com você nessas dicas. Beijos no coração e faça uma excelente prova.